Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Angra em Revista. Connosco está o Dr. Alan Menezes, Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Boa tarde, Presidente, obrigado por estar connosco. Eu que agradeço. Presidente, inevitavelmente vamos começar o programa a falar de mau tempo, já que caíram aí alguns bons metros cúbicos de água. Queria lhe perguntar se felizmente aqui deste lado não aconteceu nada de muito importante, ou pequenas coisas, mas são aquelas coisas normais. Tudo se resolveu nos minutos a seguir. Só temos aqui duas questões que nos estão a preocupar. Uma tem a ver com a qualidade das estradas. Este mau tempo, particularmente a chuva, levou a que surgissem ainda mais buracos em estradas que já estão excessivamente esburacadas. E, portanto, nós temos aqui alguns troços de estrada que estão neste momento a precisar de uma intervenção urgente, particularmente aquele ali na Vinha Brava, e a subida da ladeira da Pateira está miserável, mas há outros. E não são apenas estradas regionais, também há algumas da Câmara. Nós estamos a fazer os possíveis para chegar o mais rapidamente possível a elas e a tentar resolver esses assuntos. Uma das estradas piores que nós temos é aquela ali da Boa Hora até às Bicas. Essa está em intervenção, portanto não vale a pena estarmos agora a fazer grandes coisas, só mantê-la a funcionar, porque a obra também já começou da substituição da rede de águas e, portanto, todo aquele pavimento vai ser arrancado. Mas temos outros, por exemplo, temos as Canadinhas, ali por cima da São Bartolomeu e Cinco Ribeiras, temos vários caminhos ali por cima de Santa Bárbara, das Loures, ali para aquela zona oeste, que já estavam maus e agora ficaram péssimos e, portanto, vamos tentar rapidamente chegar lá. Depois tivemos um problema que já não é novo, tem a ver com um problema da entrada da água do mar por debaixo do muro de proteção ali em São Mateus. É também uma questão que diz respeito ao Governo Regional, às obras públicas, mas como nós já estávamos com um contrato assinado sob proteção da Orla Costeira, que levou àquela obra lá no terreiro, chegámos a um entendimento com o Governo no sentido de resolver aquele assunto e, portanto, nesta altura já está para contratação a resolução daquele problema, portanto, esperemos que durante este verão fique definitivamente resolvido. No entretanto, as obras públicas vão fazer ali um arranjo para permitir reabrir a estrada e voltarmos a pôr, enfim, pelo menos algum grau de normalidade na circulação naquela zona. De resto, o mau tempo não trouxe consequências nenhumas de maior, é apenas o reflexo do mau estado das estradas na nossa ilha. Presidente, no programa passado falamos exatamente desse problema da orla costeira, do mar estar a galgar, digamos assim, para a terra, nomeadamente Porto Judeu e São Mateus. São Mateus já deixou de ser uma preocupação, efetivamente o mar levou parte do passeio que suporta a estrada. O mar o que fez foi, entrou por debaixo do muro e retirou o material mais fino de baixo e, portanto, depois abateu aquela zona que está ali, que é uma zona de aterro que foi feita quando fizeram aquela muralha. Não é nada que não se esperasse que acontecesse. Portanto. O estrago fez com que mais depressa se avançasse. Não, já estávamos a caminho, porque esta é uma daquelas desgraças que a gente já sabia que ia acontecer. Mais dia, menos dia, exatamente. Era um daqueles assuntos que, enfim, já é conhecido e já é esperado. Presidente, relativamente aos pisos, não há previsão naquilo que concerne às estradas regionais que possam, por exemplo, a Vinha Brava, que já está há alguns anos num estado mais degradado, não há previsão de... Essa é uma resposta é uma resposta que não me cabe a mim dar, isso é um assunto do Governo. A verdade é que já estava no plano do ano passado, creio que está no deste ano e esperamos que rapidamente tenha a sua realização, porque na verdade aquele troço de estradas está miserável e é uma zona com imenso trânsito. É uma das estradas com mais trânsito aqui, é uma das entradas da cidade para quem vem do lado norte da ilha. E obviamente que é uma situação que precisa de solução. Espero que o Governo rapidamente o resolva. As minhas preocupações principais estão nas estradas, que são responsabilidade da Câmara, que também temos sérios problemas, e vamos tentar o mais rapidamente possível chegar a elas. Presidente, celebrou-se a 6 de março os 381 anos da rendição do Castelo de São Filipe. 381 não é um número redondo, mas é uma celebração que marca aqui um pedaço também da nossa história. Como é que foi este dia? O que feedback nos traz? Nós desde há uns anos para cá, que todos os anos celebramos este dia, porque é um dia marcante na história da nossa cidade, da nossa ilha, eu diria mesmo, na história do país, porque na verdade esta foi, digamos, dentro daquilo que é hoje o território nacional, a última das rendições e, portanto, de alguma maneira aqui completou-se o processo da restauração. Este ano aproveitou-se para inaugurar também aquele parque de atividade física que está
que está aqui mesmo em frente aos estudos da Rádio Clube Angra, que nós vemos ali do outro lado da avenida, e que tem duas componentes, uma componente voltada para a atividade física dos humanos, portanto um espaço para as pessoas poderem usar para, enfim, para ganharem um bocadinho mais de saúde também nessa área, e um espaço de convívio entre humanos e animais, e isto surge em complementaridade ao relevão. Como as pessoas sabem, o relevão é essencialmente um parque mais voltado para as crianças, e a Câmara não permite que os cães para lá vão, porque obviamente depois a relva pode ficar com alguma coisa que não será o melhor para as crianças lá estarem a brincar. Portanto, tínhamos sempre este problema das pessoas que querem ir passear o seu cão e que não tinham um espaço que pudessem, enfim, ter mais alguma atividade física e, enfim, mais alguma liberdade para se movimentarem. Criámos este espaço e, portanto, agora não há desculpas, com cão ou sem cão, há lugar para todos passearem, para todos terem atividade física, e, portanto, ficamos agora com a cidade mais enriquecida. Isto vem também complementar aqui esta área verde enorme que nós temos aqui deste lado da cidade, e que faz com que a nossa cidade tenha um dos melhores parques do país, porque nós temos todo este troço que vai aqui do Fanal até o Castelinho, mais o Monte Brasil, o que faz de facto a cidade de Angra ter um parque urbano que não há em praticamente outro lugar. E por isso, mais um parque também. E por isso ficámos com isto melhorado, ou seja, complementámos ainda mais este equipamento urbano, e estamos aqui em baixo, as pessoas perguntam-se às vezes o que é que estão a fazer ali por trás do Forno da Cal, ali no Fanal. O que se está a fazer ali é criar mais uma área de relevado que vai ter um uso múltiplo, vai servir durante a maior parte do ano para as pessoas poderem sentar lá e estarem um relevado grande, e quando chegar às São Joaninas, por os carroceiros, ou quando vier algum circo ou outra qualquer atividade que exija um espaço ao ar livre grande, termos um espaço disponível com estacionamento ao lado para podermos receber esse tipo de atividades. Portanto, fica mais um espaço complementar para, enfim, para que esta zona verde gigante que nós temos aqui tenha as valências que nós precisamos. Presidente, recentemente reuniu o Conselho Municipal de Juventude no Salão Nobre de Espaços de Conselho. É importante ouvir os jovens no que toca à política camarária também. É importante ouvir os jovens, e é importante trazer os jovens para a participação na vida pública e na atividade política, e, enfim, tudo o que é a gestão da nossa sociedade, da nossa vida em comum. Os jovens, por vezes, ficam um bocadinho arredados e sentem-se arredados, mas obviamente eles são centrais em tudo isto, e é importante trazê-los, até porque há um conjunto de problemas neste momento, particularmente o que diz respeito à habitação, que tem um impacto grande sobre os jovens e sobre a sua capacidade de se autonomizarem, porque na verdade um jovem não pode iniciar uma vida sem ter uma casa, e neste momento conseguir casa, quer seja para se comprar ou para se arrendar, é uma dificuldade. Portanto, há um conjunto de questões que foram debatidas neste Conselho e que fazem com que este Conselho seja também um Conselho importante na vida do nosso município. Presidente, perguntava-lhe ainda relativamente a este assunto se estamos salvaguardados no que toca à juventude e nos trabalhos que daí por diante eles têm que fazer na Câmara Municipal. Bom, não depende só deles, sabemos disso, depende essencialmente da iniciativa de quem é mais novo. Nós na Câmara Municipal, no Executivo da Câmara, tentamos manter sempre algum equilíbrio. Tem assim uns jovens menos jovens como eu, mas também temos jovens bastante mais jovens, como o Guido ou mesmo como a Fátima, que está aí a meio caminho, e portanto nós fazemos os possíveis por ter uma composição etária que seja equilibrada, exatamente para dar a possibilidade de participação de todos, e portanto a Câmara tem a obrigação de não ser nem de velhos nem de novos, ser dos cidadãos de todos, e o objetivo é esse. Muito bem. Presidente, esta semana foi apresentado Por Onde Irá a História, o livro de Miguel Monjardim. Que história é que nos conta? Bom, é um livro muito interessante e que vale a pena ler. É um livro que reúne um acervo grande de crónicas que foram sendo publicadas, creio que a maior parte, ou quase totalidade, no Expresso, e que de alguma maneira é um repositório do pensamento sobre os factos em termos de política internacional e de geoestratégia que foram acontecendo ao longo destes anos. Portanto, é um livro que, numa altura em que estas questões das relações internacionais estão cada vez mais no centro das nossas preocupações, basta pensar nas péssimas evoluções que estas últimas semanas trouxeram na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e, na verdade, nós aí percebemos que esta é uma matéria que qualquer cidadão, independentemente das suas responsabilidades públicas, tem interesse em saber e em conhecer. E é nesse contexto que este livro surge.
Presidente, alargando aqui um bocadinho os horizontes àquilo que são medidas também do Governo Regional, o Governo tem criado medidas para apoiar as famílias e as empresas açorianas. Destaco aqui, se calhar, o Programa Mais e o Crédito AB, de apoio ao crédito à habitação. Perguntava-lhe, no meio da população do Conselho, se tem recebido algum feedback sobre estas medidas. Eu creio que estas medidas têm sabido a pouco, como aliás qualquer medida sabe a pouco quando se tenta resolver um problema tão complexo e difícil como o da habitação. A Câmara também, reconhecendo que havia este problema, neste ano criou uma linha de apoio à habitação que tem tido uma afluência extraordinária. Nós praticamente todas as reuniões de Câmara estamos a aprovar apoios ao arrendamento. Isso mostra que há de facto uma profunda necessidade das pessoas nessa área e, portanto, o Governo também tem que chegar à frente e fazer o que pode, embora os fundos destinados não sejam propriamente aqueles que seriam necessários, dada a magnitude do problema. Portanto, nós estamos perante uma crise complexa que tem múltiplas origens, que obviamente tem a ver com as questões dos juros, mas não é apenas os juros, tem a ver com o preço da própria habitação que disparou e que nesta altura nós temos, particularmente aqui na zona central da cidade, temos casas à venda por preços que são iguais ou superiores de casas do mesmo tipo em Lisboa ou noutra qualquer grande cidade e temos rendas que competem pela negativa com as rendas dos centros urbanos mais importantes do país. Portanto, há aqui de facto um problema complexo no acesso à habitação que exige a conjugação dos esforços de todos. Presidente, numa altura em que todas as medidas que são bem-vindas sabem a pouco, faz sentido o Governo Regional dar instruções a todos os departamentos do Executivo para cativar 25% da verba do orçamento? Pois, isso representa um sinal de que as questões financeiras na região não vão pelo melhor caminho. Aliás, eu não foi há muito tempo que achei que devia também participar nessa discussão pública e o Diário Insular publicou um artigo da minha autoria exatamente expressando a minha preocupação sobre o assunto. Mas obviamente que mais vale cativar do que chegar ao fim do ano e não ter dinheiro para pagar, portanto agora esperemos que as coisas se equilibrem e que haja de facto um conjunto de medidas que são urgentes de reforma da própria estrutura autonómica e da estrutura governativa, de forma que as coisas caibam dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Estas questões da autonomia são muito parecidas com as questões das nossas vidas pessoais. Quando alguém quer ser autónomo, ou seja, pondo as coisas de forma mais fácil, um filho quando sai de casa e quer montar a sua casa tem que saber onde é que vai buscar o dinheiro para isso. Tem não é? que se arrascar. Exatamente, tem que se arrascar. A autonomia não pode ser aquela história, já disse isto uma vez, mas é a história do filho que é muito autónomo, mas quando chega ao fim do mês bate à porta do pai e diz: prestas meio dinheiro para comprar uma garrafinha de gás. Com a autonomia não pode acontecer isto e, portanto, nós, se queremos ser autónomos, temos que ser capazes de gerir os nossos próprios meios de acordo com as nossas próprias possibilidades. Ninguém pode governar com o dinheiro dos outros e ninguém pode ser autónomo se não tiver a capacidade de gerar os fundos necessários. E a verdade é que a República tem sido muito generosa connosco. Nesta altura, nós, todos os impostos que pagamos ficam cá e recebemos dos impostos dos outros muitos milhões. Aliás, recebemos quase outro tanto do que aquilo que pagamos. E, portanto, não é razoável ir bater à porta do pai, neste caso do pai República, a pedir uma garrafinha de gás. Portanto, está na altura de olharmos para as nossas próprias contas e, se queremos ser autónomos, temos que ser capazes de gerir os nossos recursos de forma eficaz. Portanto, a autonomia não pode ser uma espécie de excrescência do Estado, tem que ser uma forma de nós próprios nos gerirmos e nós próprios resolvermos aqui os nossos problemas. E isso faz-se com uma boa gestão do dinheiro que nós todos pagamos. Porque só se é autónomo quando se tem o dinheiro necessário para o ser. Caso contrário, tudo isto é uma miragem. Presidente, que impacto mais direto pode ter esta cativação no bolso, neste caso, dos jangarenses, já que estamos a falar de concelhianos? Pois, eu não sei exatamente quais são as consequências, até porque nem sei com um elevado grau de certeza onde é que estas cativações incidiram. Portanto, esta é uma pergunta que tem que ser feita mais ao Sr. Secretário Regional das Finanças ou ao Sr. Presidente do Governo. Portanto, da minha parte, eu não sei exatamente onde é que o dinheiro foi cativado, portanto não posso responder. Já que estamos a falar de governo, como é que vê estes últimos episódios que aconteceram no Parlamento que levam a uma instabilidade à volta de... Não me parece que haja qualquer instabilidade. Nós assistimos, mais uma vez, a uma peça repetida. Quantas vezes já vimos isto? Quantas vezes é que já se ameaçou que acontecia, depois não acontece nada? Portanto, meus senhores,
continuem assim, que vão bem. Vão bem até o ano que vem, portanto isto não vai acontecer nada, provavelmente. E não como é dor se de viu, cabeça nenhuma governar ou torna-se uma dor de cabeça pior governar sem não, maioria? eu creio que as pessoas, quem está no governo tem que estar preparado para governar nas condições em que governa. Eu fiz parte de um governo minoritário de 1996 a 2000, fiz parte de um governo que não tinha uma maioria parlamentar que lhe permitisse certezas. E a verdade é que se governou os 4 anos e governou-se bem e chegou-se ao fim com bons resultados. Portanto, o desafio é, nesta altura, fazer o mesmo que já se fez. Presidente, interrompendo aqui o assunto do Governo Regional. Sim, até porque eu não sou governo. Exatamente, é só relativamente à opinião. E já agora, uma curiosidade que também fica no ar. O que é que o Presidente acha de semana de 4 dias em vez de 5? Bem, eu não tenho grandes certezas sobre isso. Na verdade, não é por muito, aliás, usando uma alegoria vinda do lado do futebol, não é quem corre muito que ganha jogos, é quem marca golos. Se a nossa economia consegue marcar os golos necessários em 4 dias, não vale a pena correr 5 nem 6. Portanto, o que nós precisamos de facto é eficácia e eficiência e produtividade. Se a produtividade desses dias for suficiente para manter a nossa economia a funcionar, não há nenhuma razão para estarmos preocupados com isso. O que nós não podemos ter é má produtividade, incapacidade de fazer as coisas em 5 dias e reduzir para 4, aí assim vamos causar uma catástrofe. Aliás, em muitos setores a nossa produtividade é baixíssima. E, portanto, a minha dúvida não tem a ver com a bondade ou a maldade do número de horas que as pessoas trabalham, tem a ver com a produtividade nas horas que as pessoas trabalham. Não, se uma pessoa faz o trabalho que tem que fazer em 4 horas, não vejo nenhuma razão para obrigarmos a estar lá sentado 6. O que é preciso é que as coisas... Experimentar para crer, basicamente. Não, e que as coisas estejam feitas e que haja certezas. O que nós não podemos é criar, em cima de uma economia que já é frágil e já tem imensos problemas, criar ainda mais problemas. Portanto, tem que haver certezas nesta matéria e tem que haver a garantia que a produtividade existe. Não é nós reduzirmos o tempo e aumentarmos os problemas. Aliás, no que diz respeito à função pública, aconteceu não foi há muito tempo. A questão da passagem das 40 horas para 35, a quantidade de problemas e de sarilhos que trouxe, alguns deles ainda estão por resolver e alguns deles, particularmente na área da saúde e noutras áreas, estão a ter um custo que não sei se a nossa sociedade quer e tem condições para suportar. Portanto, acho que antes de nos metermos em medidas, temos que avaliá-las bem e temos que ver se de facto temos condições de produtividade para fazer isso. No fundo, não podemos ficar iludidos pelo facto das semanas de 4 dias resultarem noutros países, porque poderão não resultar em alguns setores do nosso país. Tem tudo a ver com produtividade. Se nós somos capazes de produzir em menos tempo aquilo que temos que produzir, não há problema nenhum. Mas se nós já não produzimos no tempo que temos, então é melhor pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de encurtarmos esses tempos. E, portanto, analisemos o que aconteceu com as 40 e as 35 horas e tiremos daí as nossas conclusões. Presidente, foi a sua opinião e agradeço-lhe também, era uma curiosidade que fica aqui. Presidente, mesmo para terminar, amanhã é dia do pai, deixo-lhe via aberta para também felicitar todos aqueles que são pais. Nós temos que felicitar todos os que são pais, desejar àqueles que ainda não são pais que rapidamente o consigam, nós precisamos... A demografia pede. A democracia pede, ou seja, nós precisamos de facto que isso aconteça, precisamos de famílias funcionais e precisamos de mais crianças. Portanto, é um dia, obviamente, para comemorar e é um dia para as famílias também se juntarem mais e estarem mais presentes, os pais estarem mais presentes junto dos seus filhos. A Câmara e algumas instituições já organizam um conjunto de eventos, vai estar ali um grupo de gente presente no relvão, se o tempo o permitir, fica o convite para se juntarem e os pais, ou os que não são pais e os avós, enfim, todos aqueles que se preocupam com estas questões da família, estarem presentes. Presidente, foi um gosto enorme tê-lo connosco. Já agora desejar-lhe também um bom dia do pai para si. Obrigado. E até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.